Mesmo depois de toda essa tragédia ambiental que acontece há mais de um mês lá no Rio Grande do Sul, projetos importantes para o meio ambiente não avançam no Congresso. Pois é, assunto que a gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter Igor Damasceno. Um desses projetos, né, Igor, prevê um plano de adaptação às mudanças do clima, que teve votação adiada hoje, inclusive. Explica essa história para a gente, Igor. Boa noite para você. Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse projeto que você mencionou, Rose, ainda começou a ser apreciado no plenário do Senado Federal, mas no início da noite de hoje, os senadores decidiram fazer com que a discussão retome a Comissão de Constituição e Justiça e somente depois disso volta para a apreciação em plenário da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, vai analisar esse texto amanhã e logo depois ele vai ser liberado para análise dos senadores. Só que isso não poupou que os parlamentares fossem criticados. O que esse texto que você mencionou diz, Rose? Ele obriga que órgãos federais e também em conjunto com estados e municípios criem medidas para evitar tragédias como enchentes, também deslizamento de terra, incêndios florestais ou qualquer outro tipo de fenômeno climático que pode devastar não só as cidades, mas também as áreas rurais. O texto ainda fala que, se por acaso não foi possível evitar uma tragédia provocada por fenômenos climáticos, então que os órgãos federais, estados e municípios consigam trazer medidas de rápida execução para a recuperação das áreas que forem devastadas e também para a ajuda financeira e social às vítimas. Esse texto ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas precisa voltar para análise dos deputados porque já foi modificado na Comissão de Meio Ambiente do Senado. E agora a votação foi atrasada. Um outro projeto de lei que também mexe diretamente com o assunto meio ambiente, ele sofreu ainda mais críticas contra a bancada ruralista. Esse texto prevê a redução da preservação da Amazônia Legal de 80%, caindo para até 50%. Na prática, o texto diz que em fazendas que há um local ali daquela fazenda, alguns hectares daquela fazenda que fazem parte de conservação ambiental, desde que seja um território grande, então os fazendeiros poderiam desmatar essas áreas, poderiam ali produzir naquelas áreas, divulgando assim a diminuição da Amazônia Legal. E por que esse texto sofreu crítica? Porque, segundo a ONG WWF Brasil e o Ministério do Meio Ambiente, na prática, esse texto permite o desmatamento e a Amazônia Legal perderia algo em torno de 28 mil hectares já neste primeiro ano, ou seja, seria uma diminuição da área preservada nos estados que compõem a Amazônia Legal. Então, nós temos dois projetos de lei que mexem diretamente com a questão da natureza, com a questão do meio ambiente, que estão com a discussão paralisada no Congresso Nacional. Isso fez com que a situação se agravasse. Esses temas vieram à tona logo depois das enchentes no Rio Grande do Sul, toda essa tragédia climática no sul do país. Então, os órgãos e o Congresso Nacional foram pressionados a discutir leis mais duras que protejam o meio ambiente. E agora, o Congresso Nacional atrasa votações e discussões sobre esse tema. A gente vai seguir acompanhando. Ok, Igor. Daqui a pouquinho você retorna com outros detalhes aqui no A Crítica Notícia de mais assuntos. Muito obrigado. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.